Muito bom dia, pronto, pronto, consegui aqui. Estamos de volta, prática trabalhista em 30 minutos. Vamos colocar hoje aqui, trabalho em dias de jogos da Copa. Cadê meu querido Rafael? Vamos lá ver. Trabalho em dias de jogos da Copa. Fixar comentário. Cadê? Fixei comentário. Muito bem. Cadê o homem? Deixa eu ver aqui. Bom dia. Olha lá. Hoje eu tenho uma surpresinha. Cadê o Rafa? Rafaelo? A gente teve umas... Aqui o homem. Peraí. Eu tenho uma surpresinha pra ele. Pronto, aí ele pediu aqui. Saudade desse menino, cadê? Faelo. Muito bem! E Que aí? surpresinha que você tem? Sou eu? Não, deixa eu mostrar um negócio. E aí, como você tá? Ué, eu não fixei o comentário. Não fixei. Fixou, tá fixado. Já tá, não tá aparecendo pra mim. Ah, deixa eu te mostrar, peraí. Ó, deixa eu Tio, mostrar. tio, tio, tio é um ser vivo. Ó, olha que bonitinho do Rafa. Não! Quem é? É o Fred. Tá com a orelhinha coisada. Tem um mesinho. Fred não vai pra Copa. Não vai pra Vai Copa ficar não. com a Carol. Bonitinho, né? Ah, não! Aí ele... Lá, Fred. Ele Dá é oi. bebezinho. Ele é bebezinho, tá com a orelhinha operada. Ui, gatão. Pronto, cadê? Gente, Eu não... bem-vindos ao mundo do Fred. Gente, a Carol, ela é tão imitona. Faltou o Fred chamar Sol, porque é tudo por causa da Lua. Faltou chamar Sol. Eu cogitei. Mas como é do Rafa, eu achei que era um pouco de abuso da minha parte. Olha, mas eu quero começar a nossa live dando um salve ao Fred, mas acima de tudo, notáveis, que saudade de vocês, que saudade de todas as nossas lives, das nossas oportunidades, das nossas manhãs. Que saudade de você também, Carol. Que Que bom. bom estarmos de volta depois de um longo período de férias. Alguém tem que ter férias. Nossa, Alguém minha tem. conexão tá ruim. Eu vou mudar a conexão, Carol, peraí. Então deve cair, hein? E ó, tá cheio de coração. Vou botar esse cachorrinho aqui. Pronto. E hoje a gente vai falar aqui, ó. Botei aqui minha árvore para vocês verem, ó, minha árvore, ó, de copa. Aí hoje a gente vai falar nessa inspiração de Copa do Mundo, porque semana que vem, né? O homem foi embora. Semana que vem começa. E aí tem que ver, porque aí tem empregador. Você vê, eu não ligava para cachorro, agora eu tô aqui, com o coração apaixonado. Mas aí tem gente que diz que não liga para Copa, que não liga para futebol. Aí chega nessa época, não quer liberar os empregados. Outros já criam até, como é que é o nome? Vaquinha não. Como é que é o nome daquilo? De aposta? Pode fazer isso? Bolão. São da época do bolão? Deixa eu entrar. Ah, coitado, cadê? Pronto. E tem que, e tem que chamar mais gente também para entrar. Cheguei. Fala. Então pronto, então vamos lá. Não, a conexão tá ruim nada. A, a menina. Mas estava ruim. Por isso que eu tirei, voltei. Tá dando um pouco de eco, mas enfim, vamos lá.
Mas e Adorei aí? sua decoração de Copa que serve pro Natal. Não ficou bom? Porque até sei lá que dia vai ter jogo, né? Mas eu tenho uma pergunta, Carol. Se perder. Você fez essa árvore antes ou depois da eleição? Não, fiz depois. Depois. Então vamos lá, Carol. Dia de Copa Ah, do Mundo. Todo mundo que está aqui sabe que não é feriado. A gente não precisa começar assim, né? Todo mundo sabe que para ser feriado precisa de uma lei federal prevendo expressamente que seja feriado. Mas antes de ir para as nossas polêmicas e a gente conversar um pouquinho, eu já vou fazer uma pergunta que eu recebi essa semana. Verdadeira. E se o prefeito ou o governador, né, decretar que nesse dia, a partir de tal horário, é feriado? Ou vou. facultativo? Decreto lá do Poder Municipal. Recebi essa pergunta essa semana. E aí? Hum. E E aí aí, nada, né, Carapata? você que recebeu a pergunta, você que responde. O que E que você aí eu. responde? Não, só Tá? vale. Primeiro, isso é ponto facultativo. Feriado só vale em lei, isso não é lei, é decreto. Isso. Segundo é que é ponto facultativo. E aí, os órgãos públicos, é o que acontece com o Poder Judiciário, meus amigos. O Poder Judiciário fecha, pelo menos aqui em Goiás, TRT, TJ já anunciou 2 horas antes do jogo, eles vão fechar, tá certo? E aí, com o encerramento das atividades, todos os servidores ficam ali estabelecendo uma possibilidade de ponto facultativo, que na prática, eu costumo dizer, eu adoro essa pergunta quando é entrevista. Doutor, mas o ponto facultativo não é feriado? Eu falo, não. O ponto facultativo a pessoa trabalha se quiser, mas se ela quiser trabalhar, ela não consegue entrar no prédio público. Então, esse é um outro assunto. E aí isso não tem nenhum tipo de influência no trabalho da iniciativa privada, no trabalho normal. Dia de feira, como se diz. Mas e aí, Carol, recebi um meme outro dia, né, do aluno perguntando, professor, vai ter aula no dia da Copa? E o professor responde, se você estiver convocado, não precisa vir. Né? Então, calma. Então, Aí. é bem esse o espírito da coisa. Mas Vendeu mané. vou soltar a bola para a vovó do ano, vovó Carol, que é a vovó de Pet, já que o Pet é do Rafa, né? Para ela falar sobre os dias de Copa. Não, eu acho assim, gente, na verdade, a gente tem basicamente, a gente tem algumas soluções, né? A primeira solução para o empregador que intenta liberar os empregados é você dar, dentro do poder diretivo, uma folga a mais, quer dizer, um repouso semanal remunerado, é uma condição benéfica, sem dúvida, então está dentro total do poder diretivo, e sem nenhuma discussão, sem nenhuma, isso não gera, não vai ser nunca habitual, a Copa vai ser de 4 em 4 anos. Então, assim, a bondade nesse caso é tranquila, porque às vezes o cliente quer conceder alguma condição mais favorável, a gente tem que alertar dos riscos de configuração, da habitualidade e tudo mais. Não, aqui a gente está falando de uma folga extra por conta dos jogos do Brasil. Pronto, isso é uma situação. Agora, outra situação é eu querer aproveitar melhor, né, enquanto empregador, essa concessão. E aí eu entro no artigo, acho que é o parágrafo 6º, se não me engano, né, do 59 da CLT, que fala que para compensação, e aí quer dizer, eu vou deixar sair mais cedo ou não trabalhar no dia do Brasil, mas eu vou exigir a prestação desse serviço em outro dia, em outro momento. E aí, o nosso parágrafo 6º, do 59, ele vai falar que esse tipo de acordo de compensação, quando ele se dá dentro, não estou falando de banco de horas, não estou falando anual nem semestral, estou falando de uma compensação, dentro do mês. Então, eu posso fazer através de acordo tácito, acordo escrito, né? E não preciso jamais, imagina, para o sindicato por conta disso. Agora, até por falar em sindicato, né, Rafa?
pode ser que a convenção coletiva preveja esse tipo de coisa. Principalmente assim, convenção no campo de entretenimento, casas de shows ou de esportes. Muitas vezes ele prevê que eventualidade de algum campeonato, alguma disputa olímpica, de Copa ou de um torneio mais importante, haja liberação. Aí, de fato, eu tenho um direito subjetivo àquele repouso semanal remunerado. Mas, fora isso, fica dentro do poder diretivo do empregador, ele concede e não exige nada, ou ele concede e eu tenho a possibilidade de compensar dentro daquele mês. Está de acordo? Pode fazer as suas Quantos, quantos instrumentos coletivos você já viu com essa previsão, Carol? Eu vi porque advogo para uma sociedade, para uma empresa que faz, como é que é o nome? Negócio de exploração de camarote em jogos, em campos de futebol. Então aí tinha. Nunca vi. Mas olha só, perfeito. E aí, aqui é a dica para os nossos amigos notáveis. E o que acontece? Os profissionais de RH, de contabilidade, os advogados, muitas vezes são perguntados pelos empregadores: eu estou obrigado a liberar? A gente explica: não é obrigado a liberar. E aqui algumas dicas para as pessoas não ficarem chateadas. Primeiro, aquele empregador que eventualmente não puder liberar. Porque nós temos algumas indústrias que o ritmo de produção nesse final de ano ele é muito acelerado. Nós temos um ritmo de produção acelerado. Então, parar um dia inteiro para um jogo que vai ser 13 horas, muitas vezes pode atrapalhar um ritmo de produção de entrega de período de Natal. Uma confecção, por exemplo, que está produzindo a todo vapor para o período de Natal, por exemplo. Então, o que eu até sugeri numa situação aqui? Como o jogo é 13 horas, eu sugeri ajustar a jornada daquele dia e colocar o intervalo de almoço de 13 às 15. Ótimo. E aí colocar lá na empresa um almoço festivo com a televisão e passando o jogo para o pessoal assistir na empresa. Então, uma das empresas que a gente acompanha aqui, que é justamente confecção, tá tão ruim assim, gente, todo mundo falando que tá horrível meu app. Eu tô ouvindo um ruído no fundo, mas se tiver incompreensível, não dá para continuar falando. Aí só a Carol vai fazer a live e eu fico aqui acenando, falando que foi legal essa coisa. Me dê um feedback aí. Mas olha essa ideia, Carol. Eu sugeri um intervalo de almoço no horário do jogo. Para o pessoal parar naquele tempo e continuar trabalhando. E o jogo sem bebida alcoólica, óbvio. Uma outra sugestão é a gente também fazer ajustes de jornada com compensação naquela semana, né? Ou naquele mês. O 59 parágrafo 6 fala de compensação 220 horas por acordo individual, não precisa nem de acordo coletivo. Então, essa foi uma outra alternativa que a gente encontrou. E aí, o que eu sugeri? Em situações de produção, no lugar de começar, por exemplo, 8, 9 horas, começa bem mais cedo, para antes do jogo, para liberar e diminuir o número de horas ao redor disso. Foi uma outra sugestão que a gente acabou estabelecendo. E o bom e velho banco de horas, né? E o bom e velho banco de horas, que a gente tem uma visão de que isso já é tradicional, não precisamos explicar aqui para ninguém, que é possível só com um alerta de observar se existe uma previsão de negociação coletiva a esse respeito. Isso. Lembrando, né, Rafael, cada vez mais a gente tem um modelo de ambiente de trabalho, de contrato de trabalho, baseado na cooperação, né, na confiança mútua. Então, assim, na pior das hipóteses,
não dando para fazer nada disso, eu acho que é exatamente essas saídas que você apontou e disponibilização sei lá, uma televisão, né, no ambiente de trabalho. A gente tem lá no escritório e eu não sei, a gente não vai trabalhar, mas por desencargo de consciência fui rever, porque tanto tempo que a gente não liga para esses filhos, né, só para apresentação. Mas a TV serve para os outros jogos da Copa. A gente tem que lembrar que não é só jogo do Brasil, tem muita gente que gosta de ficar ali acompanhando, né? Deixar ligado, né? Porque eu Meu acho que filho, meu filho fez uma tabela para descobrir, fora dos períodos de aula dele, quantos jogos ele consegue assistir. Ele disse que vai conseguir assistir 27 jogos na primeira fase. Aí o professor Guilherme de Melo Franco está falando aqui, só que o jogo tem 90 minutos, fora intervalo e prorrogações. Guilherme, um jogo de primeira fase, em 2 horas se resolve. Em 2 horas se resolve. Sobre prorrogações e pênaltis, nas oitavas, quartas, semifinal e final, são 4 dias. E aí, se der prorrogação, você estende aquele horário dentro do horário de trabalho. Acho que ninguém vai ter tanto prejuízo por causa de meia hora, 40 minutos. Mas jogando o jogo nas 2 horas de intervalo já resolve muita coisa. Eu acho que essa é uma solução. A outra solução, se a gente quiser compensar, o que eu acho que vale a pena, né, Rafa, para não criar uma expectativa esquisita, porque tem gente que acha que liberou, não vai poder exigir depois. E então, assim, se a intenção do empregador for a compensação, eu acho que vale um e-mail institucional para não criar, porque aí naquele dia lá na frente, o pessoal lembra o dia que trabalhou acima da jornada, mas o dia que saiu mais cedo, nem. Então fica interessante também que esse aviso, que essa é a escolha, né, do modelo, se vai ser uma concessão graciosa de repouso remunerado ou não, ou se vai ser compensado, seja definido antes, né? E aí se avise. Porque depois, quando você for exigir, você também pode criar um clima de animosidade, né? Ah, ninguém avisou e tudo, então agora eu tenho que buscar meu... Carol, tem que avisar que é compensação. E o Guilherme está perguntando, e as empresas que têm só 1 hora de intervalo? Com antecedência, você comunica que naquele dia vão ser 2 horas. Agora, gente, isso é uma sugestão que é para compatibilidade de negócio, não vai servir para qualquer empresa. Aí a advocacia não é receita de bolo, você tem que parar e adaptar. Eu lembro que eu dei esse exemplo para confecções. E por quê? Porque confecção está num ritmo frenético de produção esse fim de ano por causa do Natal. Cada hora é prejuízo. E aí eu dei essa sugestão para eles estabelecerem. Agora, Carol, quero pegar um gancho disso que a gente está falando, e a gente falando de negociação coletiva, compensação e etc. É uma coisa interessante que eu tenho dito. Muita gente se afastou do sindicato de 2017 para cá. Isso. Está na hora de pegar o celular, viu? E mandar aquela mensagem assim: oi, sumido. Antes que a lei volte a fortalecer o sindicato, porque vai fortalecer no ano que vem. Então é hora de você mandar um oi sumido, manda uma cesta de Natal para o presidente do sindicato já, entendeu? Se aproxima, porque ele está voltando. Ele está voltando com muita força, as alterações legislativas vão diminuir os acordos individuais e aumentar os coletivos novamente. Muita coisa. Então, mete um oi sumido aí. Eu podia fazer uma live depois sobre isso, né? A expectativa de 2023, eu e você, fim de ano. Depende, a gente convida a Fabiana também. Lá para dezembro a gente faz uma live sobre isso. Mas voltando aqui, Carol. E o trabalhador que não vai? Resolve não? Punição, né, gente? Punição. Punição ao contrato de trabalho. E teve uma Copa que o empregador determinou que o pessoal trabalhasse, o pessoal fez motim. A empresa inteira parou, grilou, foi embora todo mundo. E aí o empregador falou para mim: o que eu faço, Rafael? Você pode fazer é cortar o dia de todo mundo, né? Dar uma advertência geral, mas eu te sugiro refletir sobre o que está acontecendo na sua empresa, né? Não sou eu que tenho que te dar ideia de gestão.
mas eu sugiro você refletir sobre esse clima organizacional. Porque se a gente pensar juridicamente, uma paralisação, justificar uma paralisação por conta disso, não tem menor cabimento. Mas é aquela história, é o clima que a gente fala. Não, desculpa, conclui e depois vou falar de uma pergunta que está aqui. Não tem o menor cabimento a gente imaginar que isso justificaria, por exemplo, uma legitimidade do exercício de direito de greve, né? Não me parece. Não. Então, seria completamente abusivo. Então, a gente tem que olhar mesmo o ambiente de cooperação, de confiança, não cabe mais, né, gente? Agora, você viu aí, Lara, que perguntaram, já me perdi, juízes que estão mantendo a audiência na hora do jogo. Tá, vamos na do juiz, mas vamos na da Cristiane primeiro. A Cristiane fala assim, e se dentre os funcionários, não aceitar acordo individual por não querer fazer a compensação depois? Cristiane, em primeiro lugar, a compensação dentro das 220 horas semanais, usualmente ela já vem no contrato de trabalho. Então, quanto a isso, não cabe a ele querer ou não, ele é comunicado que vai fazer. Mas vamos imaginar uma situação de absoluta inexistência, né, Carol? Põe ele para trabalhar na hora do jogo, né? E outra, direito do empregado a aceitar, recusar o que quiser, direito do empregador também, trabalhar com o que ele quiser, a dispensa sem justa causa é direito no Brasil também, então tá tudo isso. Sobre a audiência no dia do jogo, acho que foi o Rodrigo que falou, ele falou que a audiência é de manhã, falou que a audiência é de manhã, até porque eu acho que todos os tribunais soltaram a resolução. Eu atuo em 10 estados. Os 10 soltaram resolução de encerramento de atividades 2 horas antes. Mas, imagine você, jogo 13 horas. Juiz marca uma audiência às 10. Rola aquele atraso básico. A audiência começa às 11h30. E 1 hora a audiência não acabou. Aí fica divertido. Como é que faz? Suspende a audiência para ver o jogo? Eu acho que sim, né? Porque, assim, imagino que vai ter até um comprometimento dos testemunhos, da eficiência da... Dispensa as testemunhas em razão da Copa. É isso? Eu já vi motivações mais fúteis. Eu acho que é. Porque vai ficar dentro da administração inquisitorial lá do julgador, mas eu acredito que aí a gente tem uma possibilidade, sim, de suspender. Engraçado, eu não verifiquei lá no Google, vou perguntar lá pro pessoal como é que tá a pauta de audiência do dia, nem me toquei disso. Não, olha só, o Laura acabou de perguntar quando começa a Copa. É semana que vem, Jesus, não é? É domingo. Tô falando que o Lauro, o onipresente, tá perdido aí na Copa. Olha só outra coisa. Deixa eu te contar um caos aqui antes de a gente encerrar. Na Copa do Mundo de 2010, eu acho, eu estava na rua indo assistir um jogo e a Copa tinha esses horários de dia, o tribunal fechava 2 horas antes. E eu já estava em ritmo de Copa, estava com uma calça jeans, né? E uma camisa da seleção. E pegam e me mandam uma mensagem do escritório falando, gente, tem um problema numa audiência, tem uma audiência inicial. Quem que pode fazer? Eu falei, gente, eu estou aqui pertinho do TRT, mas não estou em condições nenhuma de fazer uma audiência. Não, mas vai dar revelia e não vai dar aquela história, né? Não sei se era físico ainda. E eu fui para o TRT, eu estava, eu falei, não, vou arrumar alguém lá para fazer audiência para a gente. Porque acho um colega ali, pede um favor, audiência inicial, entrar ali, né? Devidamente trajado. E não tinha, Carol. Não tinha. Não tinha ninguém, não sei o quê. Aí eu corri ali na sala da OAB, peguei uma beca
naquela especialização oral, só que ela é aberta aqui, né? Carlos do Brasil por baixo. E olha, e a audiência já estava atrasada, então já estava naquele horário que o TRT já devia estar fechado, né? Por isso que não tinha ninguém ali. E aí a minha audiência era próxima, era a última na pauta. Eu entrei antes para falar com o juiz. E perguntei para o juiz, Excelência, e falei a verdade para ele, falei o que aconteceu, eu estava aqui, então audiência, não sei o quê. Aí eu estava com a beca na mão, eu vestido. Ele falou, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência, de forma absolutamente excepcional, me autoriza a fazer audiência sim. Isso era a Copa 2010. O juiz me olhou de cima e embaixo, cara. Assim, virou e falou, olha, eu acho um absurdo você sequer me fazer essa pergunta. Aí eu olhei para ele assim, borrando as calças, né? E ele era famoso por ser rigoroso. Aí ele continuou, falei, mas mais absurdo ainda é o tribunal fechar por causa de jogo. Então, por mim, você faça a sua audiência do jeito que você quiser. Esse juiz hoje é ministro. E ele me autorizou à época a fazer a audiência. Já fiz uma audiência de camisa do Brasil. Em dia de Copa, em dia de jogo. Não foi pior do que a do Rodrigo aí. Realmente. Eu vou olhar. Eu sinceramente, não vi negócio de pauta de audiência com dia de jogo. Nem me toquei disso. Mas eu acho. A Cris Bortolotto, tanto tempo que eu não a vejo também da OAB, né? Tava falando assim, eu acho que é um absurdo. Eu coloquei na minha agenda todos os jogos do Brasil, desde março, abril. Sério? Sabe por quê? Toda hora alguém quer marcar um evento, e de lá para cá foram muitos eventos. Alguém falou, vamos fazer um evento no dia tal, não sei o quê. E eu respondo, olha, esse dia tem jogo do Brasil na Copa. Eu falo, nossa, eu não sabia. E desisto de marcar. Salvei muito tempo com essa história, viu, Carol? Sinceramente, eu não me toquei, não. Agora que tá perto que a gente está. E realmente, vou ouvir a pauta, vou ouvir agora. Bom, mas olha só, adorei, hein? Matando a saudade. Vamos fazer semana que vem esse negócio? Pode ser. De expectativas? Não, esse de expectativas vamos fazer para dezembro. Ah, tá. Tipo aquele que a gente faz perto de retrospectiva. Semana que vem vamos convidar alguém bacana para estar com a gente e escolher um tema bem especial. Que os notáveis joguem lá no grupo de notáveis, que eu desafiei eles hoje a mandar coração e a chamar a Carol de linda. E aí eles ficam com o direito de chegarem no consenso do dia certo lá para a gente ouvir e eles decidirem o tema para quinta-feira que vem. Dia certo, não tema certo. Eles estão falando aqui do que que é quinta, achava que era quarta, então é quinta. Eu sou o Guilherme está falando. É quinta o primeiro jogo, então. Quinta semana que vem, é isso? E a gente vai fazer a live, então, no dia de jogo. Já paramentado para o jogo. Vamos fazer a live de Campeonato do Brasil quinta-feira que vem, então. Fechou? Tá, então fechou. Tá bom. Ó, o Lauro tá falando para chamar o Dalegrave. Gosto muito, tô com saudade de fazer uma live com o Dalegrave, é uma boa ideia. Tá, vou falar com ele então. Então tá. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Vai, tchau. Deixa salvo aqui. O que faz aqui? Peraí.